Boa noite a todos. Sou um filho amado de Deus. Meu nome é Celso. Estou tratando de religiosidade, ansiedade e perfeccionismo e algumas outras coisas. E estou sendo facilitador num grupo de passos na implantação do CR em Quitaúna. Em breve, se Deus quiser. Essa lição de hoje, que quando a Roseni me convidou, e inclusive não deixa de ser pertinente a uma das áreas de tratamento minha, da questão da religiosidade, foi uma bela surpresa em todos os sentidos. Fiquei ao mesmo tempo incomodado, alegre e temerário, e todos os mais sentimentos, e tenso também. Mas eu agradeço a Deus por isso. Nessa lição que nós vamos ver, a lição 21, ela está baseada no princípio 7 e no passo de número 11. E eu quero lembrar aqui, aproveitando antes de entrar na lição, aquilo que a Roseni comentou a respeito do que nós falamos. Toma cuidado, porque saiu da boca, aquilo se torna uma verdade, principalmente daqueles talvez que nem nos conhecem, né? Nem me conhecem. Se ele falou, ele deve estar falando a verdade. Por isso, se você se convidar para um cafezinho, espere que vai ter um cafezinho. Se Deus quiser. Vamos lá? Pode pôr na projeção? Recaída. Lição recaída. Nós começamos com o princípio 7 e nós vamos ler de novo. Vamos ler juntos? Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. E o passo 11, procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo o conhecimento de sua vontade para a nossa vida e força para realizá-la. Essa lição, quando fala-nos de recaída, ela nos chama mais atenção, não para ficar falando da recaída, mas para nos conduzir pelo acróstico, vai ser colocado aí, sobre como nós procedermos. E tem a ver com a sequência das lições que já foram vistas anteriormente. O acróstico recaída, tá aí. Nós vamos passar letra por letra e vamos entender melhor. E está aí na sua mão o folderzinho. Já foi colocado também para quem está online. Para você acompanhar a lição. Todos receberam? Se tem alguém que não recebeu, levanta a mão, que vão entregar para você aí. E nós começamos com a letra R. Pode passar o slide. Reserve, anote aí, preencha o seu folder. Reserve para si um momento de quietude. Este deve ser um tempo, um momento seu com Deus. E sublinhado aí, seu com Deus. Isso é muito pessoal e necessário, particular. Esse tempo seu com Deus para a leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a sua vida e ganhar poder para seguir essa vontade. É exatamente o princípio 7 que nós acabamos de ver. Então,
reserve esse tempo. Aplique-se em, talvez, se você não tem esse costume, em marcar na sua agenda. Põe um alarme no celular, está na hora. A gente presta atenção na hora de tomar um remédio, na hora de tomar alguma medicação. Talvez precisa disso. Não como de uma forma, e isso eu falo com todo cuidado, não de um critério religioso, se não for naquela hora, se não for naquele momento. Não, mas para isso se tornar rotina da sua vida. Começa a fazer parte, assim como intuitivamente, quantas vezes acordamos e começamos a fazer coisas no automático, né? Cada um tem o seu costume de sair da cama e já fazer alguma coisa. Começa a entrar na rotina, assim como era, quando lemos a palavra, era a rotina, eu creio, daqueles que estavam com Jesus. Eles já estavam com Jesus. E nós já estamos com Jesus, amém? Esse tempo é precioso e fundamental. O primeiro passo para evitar a recaída é admitir que você será tentado e que você não está acima da tentação. Se Jesus não estava, por que você estaria, por que eu estaria, por que estaríamos nós livres de sermos tentados? E quando estamos um tempo a sós, isso vai fazer todo sentido na sequência da lição. Nessa passagem de Mateus 4, de 1 a 11, ela é bem longa, só vou comentar com você. É aquela passagem em que logo que Jesus foi batizado no Jordão por João Batista, veio o Espírito Santo sobre ele e o Espírito conduziu para o deserto para ele ser tentado, e tem aquelas falas de Jesus e de Satanás, quando Satanás o tenta. E fica evidente, deixando claro que eu não estou isento. E assim como Jesus, Filho de Deus, eu, Celso, Filho de Deus, nós estamos expostos a essa tentação. Pode passar o outro slide? Por isso, o convite desse versículo. Marcos 14:38, não aparece ali na projeção, mas ele diz exatamente para vigiarmos e orarmos para que não sejamos tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Marcos 14:38. A tentação ou ser tentado não é pecado, é um chamado para a batalha. Na verdade, a tentação é para eu estar alerta, porque existe uma luta. Existe alguém tentando me puxar o tapete. Esse alguém tem nome ali na passagem de Mateus 4, ficou bem claro que foi o próprio Satanás que tentou a Jesus. E muitas vezes eu, desapercebido e não estou atento, eu posso ter uma recaída exatamente naquela área em que sou tentado. Seguinte, a próxima letra do nosso acróstico é: examine-se e faça uma autoavaliação. Complete aí. Examine-se e faça uma autoavaliação. Recapitulando o que foi falado nas últimas duas lições, a lição 19, encruzilhada, e a 20, do inventário diário, que nos fala a respeito de anotarmos, de estarmos atentos, de estarmos fazendo não só o inventário diário, mas o periódico, e são 3 inventários, né? Para estarmos atentos com aquilo que é um gatilho, eventualmente me induz naquela hora. Por isso, a autoavaliação deve incluir sua saúde física, emocional, relacional e espiritual.
faça um exame todos os dias. Pergunte-se diariamente se estamos machucados, exaustos, irados, ressentidos ou tensos, que nem eu estou agora. E eu tomo uma atitude. Caso afirmativo, isso, pode passar. Caso afirmativo, encontramos instruções específicas em Romanos 12, de 3 a 17. Faltou ali na transparência, mas são instruções nesse trecho de Romanos que nos diz para pensarmos com humildade a respeito de nós mesmos. Outra instrução desse trecho: odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros. Esse é anterior, viu? Pode voltar esse slide. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Ainda no trecho de Romanos 12, amem uns aos outros. Aguentem com paciência os sofrimentos. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Essas instruções, você fala assim, lindo e maravilhoso. Mas como que eu executo isso? Como que eu pratico? É exatamente no contexto dessa lição. Quando eu estou reservando um momento de quietude, quando eu estou me examinando, fazendo uma autoavaliação, que eu percebo que eventualmente, agora apareceu lá, pode voltar. É exatamente esse trecho aí de Romanos. Ele é muito rico. Depois repasse esse trecho completo, você no seu momento de quietude. E no passo 10, que é a recapitulação das lições anteriores, que vai completar com essa, fala exatamente a respeito do que nós dissemos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair, é o versículo do passo 10. Muitas vezes me engano, me iludo, e eu acho que está tudo bem. Um celebrante muito amado, o meu apadrinhado, me disse o seguinte: a minha recaída foi quando eu achei que eu estava resolvido. Foi quando eu achei que eu estava bem já. E eu estava bem, ele me disse. E eu estava tão bem que no caso dele, o perigo era exatamente a festa. E que ele entrou nas festas, e que ele foi, e a questão dele era com álcool. E foi onde ele percebeu exatamente que eu não precisava mais estar junto no CR. Eu já aprendi e já sei. E aí, quando eu acho que está tudo bem, mas graças a Deus, hoje, novamente, recente, nossa conversa, ele falou, está tudo bem de novo. E ainda bem que eu não saí do CR. E veja, o CR, ele indica e dá orientação e nos dá a ferramenta para tomarmos essas atitudes que estamos vendo, que são simples e são acessíveis, e está no nosso alcance, que é reservar um tempo, fazer uma autoavaliação e a próxima letra, C, que é considere a voz de Jesus. Depois de orar, precisamos passar para o modo de espera. Essa parte é um pouco complicado. Talvez ficamos impacientes. Não acontece comigo, nem com ninguém aqui, espero. Não? Queremos uma resposta imediata de Deus. Porém, precisamos lembrar que o nosso tempo pode ser imperfeito, mas o tempo de Deus
perfeito. Tenha certeza absoluta de Deus é o tempo certo. E é onde eu preciso considerar essa voz. Não é só uma voz do além. Pode ser. Não sei, se ele falar com você, falou. E você vai saber que é. Mas ela é certa, ela é oportuna, ela é precisa, ela é exata, como é a palavra de Deus. Por isso, esse versículo dessa letra tem tudo a ver, que é Jó 33, 3, que quem tiver visão consegue ler. 33, 3 de Jó diz assim: fique calado e escute que eu lhe ensinarei como ser sábio. Isso é lá na frente, Jó falando com Deus, falando com Jó. Fica quieto um pouquinho. Celso, fica quieto um pouquinho. Me escute. Ah, apareceu. Me escute e eu lhe ensinarei como ser sábio. E também Filipenses 7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. É real. Não dá para palpar, mas é real essa paz. E faz toda a diferença. Por N vezes, aconteceu literalmente assim. Estava já a ponto da válvula de pressão, da panela de pressão, orar. Numa situação que eu ia levantar, bater na mesa, aquela situação. Não, agora vou resolver, agora vão ouvir. E literalmente isso foi nítido na minha vida. Isso eu percebi. Deixa comigo. Tá bom. Quem sou eu? Entendi naquela hora e nitidamente, que era o Senhor falando comigo. E eu descansei e realmente foi Ele quem agiu. Mas a letra A é importantíssima e tem a ver com o que estamos falando. Ache um lugar tranquilo para estar diante de Deus. Quanta correria, né? Recapitulando os princípios 3, 4 e 5, lembram-se deles? No 3, decidimos entregar nossa vida a Deus. No 4, confessamos nossos pecados a Ele. E no 5, pedimos a remoção de nossos defeitos. Mas agora, no princípio 7, que nos convida a reservar esse tempo a fim de manter o crescimento de nossa recuperação. Porque senão eu posso deixar escapar pelas minhas mãos, eu mesmo negligenciando algo precioso. E aí você tem o seu dia a dia, você sabe o momento certo e oportuno. Até para isso eu tenho que pedir a Deus: Senhor, me prepara no momento que eu consiga estar a sós. Pode deixar o slide, continuando. Nós precisamos desse tempo a sós, em silêncio com Jesus. Se mesmo Ele passou o tempo sozinho com o Pai, nós precisamos fazer o mesmo. Afinal de contas, eu entreguei minha vida a Ele. Eu pedi para que Ele me curasse. Eu reconheço que Ele é o Senhor. E Ele, sendo o Senhor e Mestre, fez exatamente isso. Em mais de uma situação, lendo os evangelhos, vemos que Jesus se ausentava e ia orar. Ele podia ter falado: olha, vocês orem. Mas Ele praticou isso, porque sabia que eu iria precisar. Pode passar o slide. E esse versículo de Salmo 46, 10 é muito bom. Parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Como que eu poderei ouvir se Deus vai falar isso para mim, se eu estiver agitado, transtornado, tenso e com todos os barulhos que o mundo faz? Como que eu poderei ouvir a Deus?
se eu não me dedicar a esse tempo de solitude, de quietude, de tranquilidade com Deus. A letra I desse acróstico nos fala assim: interligue-se ao poder de Deus por meio da oração. Por que será que há essa insistência na oração, né? Algumas pessoas designam para si mesmas o trabalho de dar instruções a Deus. Elas invertem as coisas. Nosso trabalho é buscar diariamente a vontade de Deus para a nossa vida. A orientação e a direção de Deus só podem começar depois que as nossas próprias exigências cessarem. Enquanto eu estou fazendo toda a minha lista, não é errado eu orar e pedir a Deus, não é errado, pois o próprio Senhor Jesus nos convida a isso. Mas por outro lado, eu tenho que tirar um tempo de quietude e me aquietar também. E talvez eu trazer diante de Deus a minha lista e confiar e falar: Senhor, com certeza o Senhor conhece toda a minha vida e eu quero pedir para que o Senhor realmente em oração fale comigo. Põe o versículo que ele nos diz. Filipenses 4:6, amo esse versículo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Filipenses 4:6. Mas eu preciso de coisas, ou não? Onde que vai sossegar o meu coração, se não em um lugar seguro? No momento de oração, no momento de quietude, no momento... E isso é aprendido. Eu estou aprendendo. Esse versículo, inclusive, está escrito com letras garrafais numa cartolina na porta da geladeira da minha casa. É muito bom. A letra seguinte, a letra D, confirma isso. Diminua o ritmo. Precisamos nos desligar tempo suficiente da corrida insana do mundo, a fim de ouvir nosso corpo, nossa mente e nossa alma. Precisamos diminuir o ritmo de modo que possamos ouvir as orientações do Senhor. É exatamente continuidade daquela outra letra do acróstico. Muitas vezes, além de eu querer dar as instruções para Deus, que eu já fiz, Senhor, abençoa lá o meu serviço e o meu chefe, mas que ele faça assim, que ele não me responda mais, que ele seja diferente, que assim, assim, assim. Desse jeito, tá, Deus? Ou se não, acabei de orar, Senhor, obrigado por essa bênção, obrigado porque o Senhor já está derramando a sua bênção e já procurando e já querendo no meu tempo, do meu jeito. Preciso resolver isso logo, essa conta já está vencendo, o Senhor não está vendo? Sou eu junto com os discípulos lá no barquinho, chacoalhando. O Senhor não está vendo que nós estamos afundando? O Senhor não está vendo que eu estou afundando? E Jesus dormindo, belo e formoso, num sono, até travesseirinho tinha para ele, né? No meio de uma tempestade. Ô sono bom, não é? E é com ele que eu tenho que aprender. Diminua o ritmo, examinem tudo e fique com o que é bom, instrui o apóstolo Paulo. Em Gálatas 6,4 diz assim: cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Isso é uma preciosidade. É só na palavra de Deus que nós encontramos essas pérolas que fazem o efeito necessário se eu
me entregar, se eu diminuir meu ritmo, se eu prestar atenção a Deus, aprender a ouvir. E nós vamos ver na sequência, na letra A, uma coisa necessária, que não podemos ficar só na lamentação e só nos lembrando de coisas que nos machucam. Alegre-se com seu crescimento. Alegre-se com seu crescimento. Você precisa desfrutar as suas vitórias e compartilhá-las. Como eu estava falando aqui até agora há pouco, lembrando de oração, pedindo, seja pelo chefe, seja pelas finanças, seja o que for, pela minha casa. Mas se eu prestar atenção, e também nesse momento de quietude, nesse momento em que eu me interligo ao poder de Deus, que eu considero a voz de Jesus, alegre-se e celebre os pequenos sucessos ao longo da estrada para a recuperação. Lembre-se, estamos numa jornada. Manter uma atitude de gratidão é como tomar vitaminas espirituais. Senão eu só vou estar olhando a parte vazia do copo. Só tem vazio no copo? Ou eu que estou querendo só ver a parte vazia do copo? Os versículos nos falam a respeito disso. 1 Tessalonicenses 5. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus. Em algumas ocasiões. Todas? Eu estou precisando orar mais. Em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem com Cristo Jesus. Essa é mais que a parte cheia do copo, é a parte transbordante. Estamos com Jesus Cristo. Estamos em Jesus Cristo. Por isso, indo para a parte, relembrando partes práticas, atitudes práticas com relação à recaída, que é possível, eventualmente, acontecer conosco. Próximo slide. Um alerta da lição é a prevenção às recaídas em algumas ocasiões. Por exemplo, festas e feriados, final de ano, comemoração do Dia dos Pais, Dia das Mães, dias dos demais dias. Como eu lembrei desse irmão que o problema dele era exatamente com festas. E muitas vezes tem traumas, tem feridas do Dia dos Pais. Quantas pessoas que eu já ouvi que preferem pular esse dia. O Dia das Mães, que preferem pular esse dia. Não é verdade? E machucam, e eu não posso ignorá-las. Então, para tanto, seguem mais algumas sugestões práticas para preveni-las. Ore e leia a Bíblia todos os dias. Estabeleça um horário específico para o seu tempo a sós com Deus. Isso vai fazer a diferença. 2, priorize suas reuniões de recuperação. Não ache que já está tudo bem. Dê uma chance para você mesmo voltar. Você que está vindo pela primeira vez, ou teve aqui 1, 2 vezes, ou já teve no CR algumas vezes. Insista um pouco mais em você mesmo. Permaneça próximo à sua equipe de apoio. 3, passe algum tempo com sua família, se isso for seguro para você. Caso contrário, passe tempo com sua família na igreja. 4, envolva-se no serviço a outros, seja um voluntário. São coisas práticas e pontuais que estão ao nosso alcance e é possível fazer. Deus não vai fazer por mim o que é para eu fazer e o que eu posso fazer. E para encerrar, eu quero pedir que Deus nos ajude a continuar caminhando, um passo de cada vez, seguindo Jesus, do jeito de Jesus e com Jesus. Obrigado por me ouvir.